Olá! Hoje a gente vai analisar um documento que, à primeira vista, parece ser só um amontoado de regras técnicas, a Norma Regulamentadora 15, a NR15. Uhum. Mas olhando com calma o material, surge uma pergunta. Isso é só burocracia ou é um tipo de código vivo que conta a história de como a gente aprendeu, muitas vezes, da pior maneira a lidar com os perigos no trabalho? Essa é a perspectiva perfeita, porque a nossa análise hoje vai ser exatamente isso, uma investigação dessa história contada através dos anexos da norma. Certo. A missão é decifrar o que a lei considera insalubre e explorar os exemplos mais extremos e, assim, mais fascinantes que as fontes nos trouxeram. De ameaças invisíveis como o benzeno? Exato. Até ambientes de trabalho que parecem de outro mundo, como o mergulho profissional e túneis pressurizados. E para a gente começar a decifrar essa história, tem um conceito nos documentos que parece ser a base de tudo. O limite de tolerância. Mas não me soa como uma simples regra. E não é. Pensa no limite de tolerância como a tentativa da ciência de traçar uma linha na areia. Uma linha na areia, gostei disso. De um lado, está a exposição a um agente, ruído, calor, um produto químico que faz parte do trabalho. Do outro está o dano permanente à saúde. Entendi. Esse limite é a concentração ou intensidade máxima que, teoricamente, uma pessoa poderia ser exposta durante toda a vida profissional sem cruzar essa linha, sem desenvolver uma doença. É a ciência tentando transformar o risco em uma regra prática de proteção. Perfeito, é exatamente isso. Entendi a ideia da linha na areia, mas como a lei transforma esse risco em algo concreto, em compensação financeira? Existe uma espécie de tabela de preços para o perigo? Tipo, trabalhar com ruído vale X e com um produto químico vale Y. É uma ótima analogia. Existe sim essa tabela de preços. A norma estabelece 3 níveis ou graus de insalubridade. 3 graus. Isso. O grau mínimo dá direito a um adicional de 10% sobre o salário mínimo da região. Ok, 10%. O grau médio, que é o mais comum, corresponde a 20%. E o grau máximo, para os riscos mais severos, chega a 40%. 40%. E o curioso aqui, além das entrelinhas da regra, é que não dá para combar os adicionais, né? Não acumula. Se a pessoa está exposta, digamos, a um ruído de grau médio e a um agente químico de grau máximo, ela não vai somar os 20% com os 40%. Não vai. A regra manda considerar apenas o de grau mais elevado. Só o maior. Exato. E isso aponta para a filosofia por trás da norma. A ideia não é que o trabalhador acumule adicionais como se fossem prêmios, sabe? Certo. Mas sim que a empresa elimine o risco. O adicional é uma compensação, mas também é um incentivo para que a condição insalubre deixe de existir. Ah, faz sentido. Tanto que a norma é clara. Se o risco for eliminado ou neutralizado com medidas de proteção coletiva ou equipamentos de proteção individual, os EPIs, O pagamento do adicional cessa. cessa. O objetivo final é sempre o ambiente seguro, não o pagamento perpétuo. Faz todo o sentido. Então vamos começar pelos riscos que a gente consegue perceber, sentir e ouvir. Aqueles que são mais óbvios no dia a dia. Vamos falar de ruído e calor. É um ótimo ponto de partida porque o ruído, especificamente, talvez seja o risco mais subestimado de todos. As pessoas se acostumam, né? Exato, as pessoas se acostumam com o barulho, mas o corpo não. O anexo 1 da norma estabelece o ponto de partida que muita gente já ouviu falar. 85 decibéis por uma jornada de 8 horas. Ok, 85 decibéis por 8 horas é a base. Mas o que me surpreendeu aqui é que essa relação não é nem um pouco linear. Nem um pouco. Dobrar o risco não corta o tempo pela metade, a coisa é muito mais brutal. Exatamente. A escala de decibéis é logarítmica, o que significa que pequenos aumentos no número representam um salto gigantesco na energia sonora e, consequentemente, no risco. Um salto gigantesco. Por exemplo, se o ruído sobe para 100 decibéis, o que não parece um salto tão grande, o tempo máximo de exposição permitido não cai para 4 horas, ele despenca para apenas 1 hora. 1 hora. É uma redução de quase 88% no tempo seguro. A norma nos mostra que o corpo humano tem um ponto de ruptura muito claro para o som. E se passar disso, a 115 decibéis, por exemplo,
Aí o limite é de apenas 7 minutos. 7 minutos. Qualquer exposição acima de 115 decibéis sem proteção adequada é classificada como risco grave e iminente. O que exige a paralisação imediata da atividade. Isso. E ainda existe uma regra separada para o ruído de impacto, aquele som curto e violento de uma prensa ou explosão, com o limite próprio de 130 decibéis. É um tipo de agressão sonora tão intensa que tem uma categoria só para ela. Exato. Agora, o calor. O anexo 3 trata de ambientes fechados ou com fontes artificiais, como fornos. E ele introduz uma sigla que parece super complexa, IBUTG. O que é isso? IBUTG significa Índice Global de Temperatura EBUT árido do ar, mas o simples significado é conforto. O ideal é que ambientes protegidos do sol não superem níveis de 16 graus. Já em ambientes com exposição solar, esse índice pode aumentar até 26 graus. O INDTG é o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo. O nome é complicado, mas a ideia por trás é genial. Ok. Pense nele como a sensação térmica para um trabalhador industrial, só que muito mais sofisticado. Certo. Um termômetro comum mede só a temperatura do ar. O IBUTG não. Ele mede o calor real que o corpo da pessoa está enfrentando. Como assim? Calor real. Ele combina 3 fatores. A temperatura do ar, sim, mas também a umidade. Porque um ar úmido e pesado dificulta a transpiração, o resfriamento do corpo. Perfeito. E, crucialmente, o calor que irradia de fontes próximas, como um forno ou uma caldeira, que funciona quase como o sol, cozinhando a pessoa, mesmo que o ar não esteja tão quente. Entendi. E o mais importante é que esse índice é combinado com a taxa metabólica do trabalhador. Ou seja, o esforço físico que a pessoa está fazendo. Alguém que carrega caixas pesadas vai sofrer muito mais com o calor do que alguém que trabalha sentado no mesmo lugar. Exatamente. As tabelas da norma cruzam esses 2 dados, o IBTG do ambiente e o tipo de atividade, se é leve, moderada ou pesada. Então, o limite de tolerância ao calor para quem faz um trabalho pesado é drasticamente menor. Drasticamente menor. E um detalhe importante, quando a insalubridade por calor é confirmada, ela é sempre classificada como de grau médio, garantindo o adicional de 20%. Ok. Ruído e calor são riscos que a gente consegue perceber. Mas o que me pareceu mais assustador lendo as fontes são as ameaças invisíveis. Aham. Aquelas que não fazem barulho, não nos fazem suar, mas que agem silenciosamente no corpo ao longo dos anos. É aí que entramos no amianto e no benzeno, certo? Sim, e aqui a norma muda de tom. Ela se torna extremamente rígida, quase paranoica. E por um bom motivo. O anexo 12, sobre o amianto, também chamado de asbesto, Certo. trata de uma fibra mineral que, quando inalada, se aloja nos pulmões e pode causar doenças terríveis décadas depois, como asbestose, que enrijece o pulmão, e vários tipos de câncer. E as proibições são taxativas. Nada de usar amianto do tipo anfibólio, que é o mais perigoso. Proibido. E é proibido pulverizar qualquer tipo de amianto, o famoso spray. Além disso, menores de 18 anos não podem nem chegar perto de locais com essa poeira. O controle é obsessivo. As empresas precisam se cadastrar no governo, atualizar o cadastro a cada 2 anos, fazer avaliações da poeira no ar a cada 6 meses. É um controle bem rigoroso. Mas o que realmente mostra a dimensão do perigo são 2 exigências. A primeira é que os registros dessas medições de poeira precisam ser guardados por, no mínimo, 30 anos. Espere um pouco, eu li isso e tive que reler. A segunda exigência é ainda mais chocante. A empresa tem que bancar exames médicos por um ex-funcionário por 30 anos depois que o contrato de trabalho acabou. Exatamente. Por 30 anos. Eu nunca vi isso em nenhuma outra área. O que isso nos diz sobre o poder destrutivo do amianto? Diz que os efeitos dessa substância são uma bomba relógio. Uma pessoa pode sair da empresa hoje parecendo saudável e desenvolver um câncer fatal 25 anos depois por causa da exposição que teve no passado. É assustador. Essa regra é o reconhecimento legal da natureza insidiosa e de longa latência das doenças causadas pelo amianto. É o Estado dizendo: este material é tão perigoso
que a responsabilidade da empresa não acaba com o fim do contrato de trabalho. Até a rotulagem é específica, né? Com símbolo e avisos claros como atenção, contém amianto. Sim, tudo muito controlado. É impressionante. E essa seriedade toda se repete com o benzeno no anexo 13A. A norma já começa com os 2 pés na porta, afirmando que é uma substância comprovadamente cancerígena. Sem meio termo. Isso mesmo. E com o benzeno, a norma introduz um conceito filosófico completamente diferente. Diferente como? Para o ruído e o calor, tínhamos o limite de tolerância, a tal linha segura na areia. Para o benzeno, não existe isso. É verdade, aqui as fontes não falam em limite, mas em valor de referência tecnológico, o VRT. Qual é a história por trás dessa mudança de nome? A história é fascinante. O VRT é o reconhecimento humilde da ciência de que, para uma substância como o benzeno, que causa câncer, não existe um nível de exposição que possa ser considerado seguro. Nenhum nível é seguro. Nenhum. Qualquer molécula pode, em teoria, iniciar o processo cancerígeno. Portanto, o VRT não é uma linha de segurança, é uma meta técnica. É o valor mais baixo que a tecnologia atual permite alcançar. Então não é uma linha de chegada, é mais como um recorde a ser batido constantemente. Perfeito, é exatamente isso. As empresas que usam benzeno, e o uso é restrito a pouquíssimas aplicações, como na produção de combustíveis, são obrigadas não só a atingir o VRT, Elas têm que ir além. mas a ter um programa, o PPEOB, para buscar continuamente maneiras de reduzir a exposição, de baixar esse valor. É o princípio da melhoria contínua aplicado à proteção da vida. É a norma dizendo, o único nível seguro é 0, e vocês precisam se esforçar para chegar o mais perto possível disso para sempre. Exatamente. Saindo dessa poeira invisível, vamos para um dos ambientes mais fisicamente extremos que a NR15 regula. Um lugar onde a própria pressão do ar se torna um maior risco. Vamos falar do trabalho em condições hiperbáricas. Agora entramos no anexo 6, e ele cobre 2 mundos muito diferentes, mas que compartilham o mesmo perigo fundamental: a alta pressão. Certo. O primeiro é o trabalho em ambientes de ar comprimido, como na escavação de túneis ou na fundação de pontes dentro de tubulões pressurizados. O segundo é o trabalho submerso, o mergulho profissional. E a norma não perde tempo, né? Não perde tempo. Ambas as atividades são classificadas de cara como insalubres em grau máximo, adicional de 40%. E as regras para o trabalho em ar comprimido mostram o tamanho do risco. A relação entre pressão e tempo de trabalho é brutal. Muito. Quanto maior a pressão, para evitar que o túnel desabe, por exemplo, menor o tempo que a pessoa pode ficar lá dentro. A jornada pode cair de 8 horas para apenas 4 horas. E o perigo não acaba quando o turno termina. Pelo contrário, o processo de descompressão, a saída do ambiente pressurizado, é um momento mais crítico. É onde pode ocorrer a doença descompressiva, com bolhas de gás se formando no sangue. Exato. Por isso, a norma obriga que após cada jornada, os trabalhadores fiquem no canteiro de obras por no mínimo 2 horas em observação médica. 2 horas. Não é só sobre fazer o trabalho, é sobre garantir que a pessoa possa ir para casa em segurança horas depois. E, no caso do mergulho, a complexidade parece ser ainda maior. As regras que as fontes mostram são de um detalhamento, assim, absurdo. Porque o ambiente é ainda mais hostil. A norma define tudo: a composição mínima da equipe de mergulho, os equipamentos obrigatórios para cada tipo de operação, os procedimentos de emergência. Tudo bem detalhado. Ela estabelece limites muito claros. Por exemplo, o mergulho usando ar comprimido normal, aquele que vem da superfície por uma mangueira, tem uma profundidade máxima de 50 metros. E para ir mais fundo? Para ir mais fundo, são necessárias misturas de gases especiais, como hélio e oxigênio. E a segurança na volta para a superfície? É a prioridade máxima. Em qualquer mergulho que exija paradas para descompressão a mais de 40 metros de profundidade, a norma exige a presença de uma câmara de descompressão na superfície. No local do mergulho. Pense nela como uma UTI hiperbárica móvel. Uma UTI móvel faz sentido. Se um mergulhador tiver um problema durante a subida, ele é colocado imediatamente nessa câmara, que é repressurizada para simular a profundidade em que ele estava. Para estabilizar a condição dele. Exato.
e permitir uma descompressão lenta e segura sob supervisão médica. É uma estrutura de segurança extrema para um trabalho extremo. Olhando para tudo isso, do ruído ao mergulho, fica claro que a minha pergunta inicial faz todo o sentido. A NR15 não é só um manual técnico. Não mesmo. É um catálogo de lições que aprendemos. Cada regra, cada anexo, parece ser um memorial a um risco que em algum momento foi subestimado e causou danos. Sem dúvida. E a prova de que essa história continua a ser escrita está no próprio documento. As fontes mostram uma lista enorme de portarias e atualizações ao longo das décadas. É um documento vivo. Isso revela que é uma área em constante evolução, que corre para acompanhar as novas tecnologias, os novos processos industriais e, principalmente, as novas descobertas da ciência sobre o que pode nos fazer mal. E isso nos deixa com um pensamento final, uma provocação para quem nos ouve. A norma é atualizada constantemente desde 1978, as fontes até mencionam uma alteração de 2025 que entra em vigor em 2026. A reflexão que fica é: quais serão os próximos agentes ou condições de trabalho que a ciência vai identificar como insalubres? O que hoje nós consideramos uma prática de trabalho perfeitamente normal, talvez até em escritórios, pode, no futuro, exigir um novo anexo nesta norma para proteger a saúde das próximas gerações de trabalhadores. Fica a pergunta, né? Quais são os amiantos e benzenos invisíveis da nossa era?